Uma boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui uma vez mais reunidos para aprendermos sobre o Evangelho de Jesus. E hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui com o Nicola Frattari, que é um companheiro de Ituiutaba, da terra de Jerônimo Mendonça, e um grande amigo de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi aquela pessoa que passou por aqui e até hoje suas luzes brilham na cidade de Araraquara, pelos exemplos que ele deixou, pelas palestras que fez, pelas pessoas que ele conquistou. Jerônimo é uma pessoa, um amigo muito querido, um irmão muito querido. E o Nicola Frattari hoje vai falar para nós de Jerônimo Mendonça. Então, o que ele falar de Jerônimo Mendonça, para nós é uma maravilha, porque nós vamos recordar daquele gigante maravilhoso que era o Jerônimo Mendonça. E nós temos no nosso YouTube as várias palestras do Jerônimo que foram recuperadas. Nós temos. Quem quiser conhecer mais de Jerônimo, é só entrar no nosso YouTube, Instituto Eurípides, e encontrar lá as várias palestras do Jerônimo. Mas hoje a palavra vai estar com o Nicola Frattari, de Ituiutaba, que vai falar de Jerônimo. Antes de passar a palavra para ele, porque eu atrasei uns minutinhos por minha culpa, antes de nós passarmos a palavra para ele, eu vou fazer a prece de abertura, depois eu já passo para ele. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade que estamos recebendo nesta noite de ouvirmos um pouquinho mais a respeito de Jerônimo Mendonça, esse espírito incrível que passou pela nossa cidade de Araraquara e hoje está trabalhando, continua trabalhando como sempre trabalhou, e nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que estamos recebendo no dia de hoje, que Nicola Frattari vai falar do querido Jerônimo Mendonça. Que o Nicola seja muito amparado, inspirado, envolvido, para que ele possa falar exatamente aquilo que nós precisamos e são ensinamentos que coadunam com os ensinamentos de Jesus, com quais nós precisamos. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que estamos recebendo nessa noite e ajuda-nos para que possamos compreender bem tudo aquilo que será dito e gravar em nossos corações essas palavras do Nicola na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Bom, agora, sem mais delongas, um bom trabalho, Nicola. Muito obrigado, muito obrigado. Ariovaldo, né? Não é para chamar de senhor, é Ariovaldo. Muito obrigado, obrigado a todos os amigos, as amigas que estão conosco, ouvindo. Muito feliz em estar aqui, em conhecer mais amigos de Jerônimo Mendonça. Onde a gente caminha por esse Brasil, somos apresentados para novos amigos do Jerônimo, que correu esse Brasil de norte a sul, né? Trabalhando, fazendo palestras, se comunicando, divulgando o espiritismo em condições difíceis. Jerônimo Mendonça, meus irmãos, para quem não conhece a história, era tetraplégico, era cego, e ele ficava deitado em cima de uma cama que havia sido construída para ele, acoplando o formato do seu corpo. Jerônimo tinha problemas cardíacos muito graves, então ele sentia dores no peito o tempo todo, nas juntas. Era um processo kármico muito difícil. Até em torno dos 20 anos, ele ainda se locomovia, tinha uma vida como qualquer um de nós, trabalhava, se tornou espírita na sua adolescência, era grande trabalhador espírita, e já ensaiava essa vocação de palestrante, de uma voz possante, gostava, estudioso da doutrina espírita. Mas ele passou 30 anos da sua vida deitado nessa cama,
Jerônimo viveu 50 anos nessa existência, nessa sua última existência. Ele reencarnou em 1939 e desencarnou em 1989. Então, 50 anos, dos quais 30 ele ficou na cama. E a gente pensa que com essa série de problemas, né, com essas dificuldades kármicas tão grandes, Jerônimo era triste, era revoltado, não acreditava em Deus. Não, nada disso. Jerônimo era a alegria em pessoa, a gratidão a todo momento a Deus pela oportunidade da vida, das experiências que ele passou nessa existência. Jerônimo, com a sua alma alegre, cantava, acolhia as pessoas, orientava, ditava mensagens belíssimas de cunho espírita que foram se transformando em livros. E esses livros eram vendidos, Jerônimo tinha a gráfica espírita Caibar Schutel, ao lado de sua residência. Nessa gráfica foram impressos durante muito tempo mensagens espíritas, não só as que ele ditava, mas também de Emmanuel, de André Luiz. E essas mensagens circulavam no Brasil. Cartazes, folders para semanas espíritas. Teve época, meus irmãos, que essas mensagens eram enviadas para países da América Latina também. Em frente à sua casa, Jerônimo, junto com os amigos, construiu o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que é o centro que nós frequentamos já há mais de 30 anos. Jerônimo construiu o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é a creche, que abriga mais de 200 crianças. A creche foi inaugurada, né, oficialmente em 1983. São muitas décadas de trabalho com as diretoras que estão lá desde a época dele, né, que ajudaram Jerônimo a erguer. Nossa querida Márcia França, Elizabeth Martins, Marina, né, a Dalva, Dona Terezinha, são muitas mãos ali, né, que ajudaram e que continuam ajudando. Então, Jerônimo, meus irmãos, dessa posição, deitado, passando dores lancinantes, que não eram brincadeiras, ele fez isso tudo. E ele não parava de rodar o Brasil fazendo as suas palestras, né? Nossa amiga aí bem lembrou de quando ele ia para a cidade de Araraquara. Então, Jerônimo é essa pessoa maravilhosa, esse amigo de todos, esse grande irmão. Nós convivemos com Jerônimo em nossa adolescência. Assim que nós conhecemos o Espiritismo, aos 15 anos de idade, já automaticamente conhecemos Jerônimo. E nós passávamos as tardes na casa de Jerônimo, acompanhados da querida Dona Terezinha, que era a mestra. E a gente ia para lá à tarde para ajudar as irmãs, né? Porque tinha que auxiliar o Jerônimo com remédio, com água, banheiro, a receber as pessoas que chegavam, telefone, líamos para ele. E assim nós passamos, meus irmãos, 3 anos. Eu falo que foram as tardes mais abençoadas da nossa existência. Foi esse momento. E dessa época, aquelas histórias que a gente presenciou, vivenciou com Jerônimo, nós escrevemos agora em 2020 o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que foi editado pela editora O Clarim. Então, é uma biografia do nosso amigo Jerônimo, são 83 causos inéditos, vários, né, a maioria foi desse momento em que nós estávamos por ali, nós fomos colhendo tudo aquilo que vivemos, né? São histórias curtas, convidamos mais 20 amigos que, cada qual em uma época diferente, também teve uma convivência com o Jerônimo, para que eles se lembrassem de histórias, né? E são 42 fotografias, todo material inédito. Nós doamos o livro para a editora O Clarim. Quem se interessar é só entrar no site
ou clarim.com.br, vocês vão ver lá. Pode pedir um livro, pode pedir 20, né, para a biblioteca, Clube do Livro. E nós estamos nesse trabalho já há muitos anos, né, divulgando Jerônimo, contando histórias, relembrando tantos casos da vida desse amigo tão querido. E nós lembramos aí em conversa com o Ariovaldo daqui a pouco da convivência abençoada de Jerônimo Mendonça com o grande médium Francisco Cândido Xavier. Jerônimo, meus irmãos, ele, na sua adolescência, enquanto ainda caminhava, logo que começou esse processo da artrite reumatoide, ele já ia a Uberaba, porque ele tinha uma irmã que havia se casado e mudado para lá. Chico Xavier se mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba em janeiro de 1959. Então, Jerônimo aproveitava e ia visitar o Chico. Aqui no Triângulo Mineiro, naquela época, foi uma grande movimentação. O Chico estando próximo, todo mundo tinha mais facilidade para ir a Uberaba, né, entrar em contato com ele. E o Jerônimo participava daquelas primeiras peregrinações que o Chico fazia pelos bairros carentes de Uberaba. Jerônimo chegou a ir carregando o lampião para iluminar, porque não tinha asfalto, não tinha energia elétrica, né? Aqueles bairros bem distantes onde ele ia com o Chico. Certa vez, o Jerônimo, já sentindo as primeiras dores, mancando, apoiado ainda numa bengala, ele estava acompanhando o Chico, né? Ele e aquela multidão. E então, meus irmãos, o Chico parou numa residência para poder fazer o culto com aquela família. E o Jerônimo se encostou ali numa mureta, com muitas dores nos tornozelos, nos joelhos. E ele olhava o Chico rodeado de gente, pessoas que vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, chegavam, né, com caminhonetes abarrotadas de alimento, de roupa, de remédio, e iam todos ali distribuindo naquelas visitas. E o Chico parou na casa de uma senhora muito humilde para fazer o culto, ler o evangelho. O Jerônimo, recostado, olhava o Chico e pensava assim: Chico Xavier é uma pessoa muito importante, rodeado de amigos importantes. Ele jamais vai se lembrar que eu existo. O Chico nem deve saber que eu estou aqui. Eles falam tanto que tem um espírito aí chamado Irmã Sheila, né? E eu aqui com tantas dores. E as pessoas falando que esse perfume que circula às vezes é da irmã Sheila. E o Jerônimo estava ali, meus irmãos, remoendo, pensando essas coisas, né? Logo a dona da casa serviu um café e entregou uma xícara para o Chico Xavier. O Chico se levantou com a xícara na mão, se dirigiu até Jerônimo e disse: Jerônimo, nossa querida irmã Sheila pediu para que eu te entregasse este café. Ela colocou um remédio que vai sanar um pouco as suas dores. O Jerônimo, meus irmãos, ficou muito emocionado com aquele ato, né? Vocês imaginam? E quando ele foi beber o café, qual não foi a sua surpresa? Daquela xícara saiu aquele cheiro maravilhoso de rosas, aquele perfume que o envolveu. Era um remédio da enfermeira do espaço, nossa querida irmã Sheila, aquele espírito trabalhador, né, que socorre a tantos. Então, dessa época, vem a amizade de Jerônimo com o Chico. O Jerônimo, estando em Tuiutaba, de 15 em 15 dias, ele ia até Uberaba, visitar o Chico, se encontrar com ele, primeiro na comunhão espírita, depois no grupo espírita da prece. Colocavam ali a cama do Jerônimo do lado de fora, né? E o Chico atendia a multidão. Logo que ele terminava, ele se dirigia até Jerônimo.
E ali ele ficava ao lado da cama do Jerônimo, a multidão também. E a conversa seguia até o raiar do dia, todas as orientações, né, que ele podia dar para o Jerônimo a respeito do trabalho. Muitas vezes os médicos, meus irmãos, desenganavam o Jerônimo. A pressão dele era zero. Vocês imaginam uma pessoa viver até os 50 anos com a pressão zero? Então os médicos falavam, Jerônimo, você não aguenta. Você tem 1 mês de vida. E o Jerônimo ia até Uberaba, chegava lá e dizia, Chico, o médico falou que eu tenho 1 mês de vida, que eu vou desencarnar, que o meu corpo não aguenta mais, Chico. Aí o Chico dava gargalhada e dizia assim, Jerônimo, o que engrossa o fio do coração é o trabalho. Vamos trabalhar. Aí ele falava, mas o médico falou que o meu coração está por um fio. Aí o Chico falava, tem fio de nylon, tem fio de aço. Jerônimo, o que engrossa o fio do coração é o trabalho, Jerônimo. E ali a conversa seguia. A hora da despedida, o Jerônimo falava, Chico, muita paz. Aí o Chico falava assim, corta o Z, quer dizer, muita pá. Pá é o quê? Sinônimo de trabalho, né? Então, assim, ele brincava com o Jerônimo, mas passando as orientações. Então, Jerônimo realmente era o protótipo desse homem de bem. Trabalhador em todos os sentidos. Auxiliava sua família, era bom filho, bom irmão, orientava as multidões, as filas imensas, né? Estar com Jerônimo, meus irmãos, era algo assim que até hoje nos toca profundamente, porque nós tínhamos a sensação que Jerônimo poderia desencarnar a qualquer momento. Ele estava conversando com as pessoas contando problemas, ele aconselhando, aí ele falava assim para a gente, né? Coloca um isordil na minha boca, era o comprimido, a gente colocava. Aí ele falava, faz massagem. Aí a gente retirava um travesseiro que ele tinha no coração, que pesava 30 quilos, era um travesseiro de areia. E a gente tirava aquele travesseiro que ficava ali o tempo inteiro para amenizar um pouco a dor do peito. E a gente fazia aquela massagem no coração do Jerônimo, fazia massagem. Aí ele falava, está bom. E nisso, a pessoa ali do lado, contando que queria morrer, que queria suicidar, que o marido tinha largado, que o filho não passou no vestibular, e ele ouvindo. E aí, meus irmãos, ele orientava aquelas pessoas com maior amor, com maior alegria, né? Recitava poesia, cantava. Era uma festa estar perto do Jerônimo, devido ao seu bom humor. E ele ia puxando, né, todas essas historietas para o Evangelho de Jesus. Então, a conversa sempre circulava em cima dos temas mais diversos dentro da doutrina espírita. E aí ele ia nos evangelizando a nós e aos desencarnados que possivelmente estavam ali. Havia algo muito interessante que o Jerônimo fazia, que ele mesmo havia batizado, era o cafezinho espiritual. Então, Jerônimo, ele chamava, né? Nicola, vem aqui ao meu lado, ou quem estivesse. Pegue um livro de mensagens de Emmanuel. E a gente pegava. Aí ele começava, diz que o número tal. Ele tinha uma memória fotográfica, sabia de cor o telefone de todo mundo da cidade. E fora também dos amigos. Aí ele falava, diz que o número tal, a gente discava, colocava o telefone ali, a gente segurava, né? E aí ele falava assim, fulano, meu amigo, é Jerônimo Mendonça, quer tomar um cafezinho espiritual? A pessoa já conhecia e falava, quero, Jerônimo, claro. E aí ele falava, fale um número. E a pessoa dizia, né, 34. E aí ele passava, a gente pegava o telefone, abria a mensagem 34 e lia para a pessoa. Então, esse serviço, essa comunicação aí online que a gente faz,
Jerônimo já desenvolvia isso, ó, meus irmãos, pelo telefone. Há quanto tempo atrás, né? E aí a gente lia a mensagem para a pessoa, voltava o telefone para o Jerônimo. E ele, geralmente, o que a gente ouvia ali que estava acontecendo era que a pessoa sempre falava: Jerônimo, essa mensagem foi justamente a resposta que eu procurava. Eu estou passando por tal problema neste momento. Isso, meus irmãos, era quase assim, uma unanimidade. Acontecia o tempo inteiro. Certa vez ligou um pai, conversando com Jerônimo, o pai disse que o filho estava envolvido com drogas e que eles estavam passando muitos problemas. E aí o Jerônimo pediu para que ele falasse o número, né? A dona Terezinha leu a mensagem, caiu uma mensagem que ela dizia mais ou menos assim, que esse filho, que o homem questionava para o Jerônimo, né? Que ele não tinha que ter responsabilidade com o filho, que ele não tinha mais que cuidar, que ele não tinha escolhido. E aí a mensagem falava justamente que aquele filho, quem tinha dado era Jesus, né? Do compromisso dos pais com os filhos, e ali ia discorrendo. E aí aquele homem falou: não, isso não é possível. Pelo telefone, conversando com Jerônimo. Você está mentindo para mim, Jerônimo. Essa mensagem não existe, você está inventando. Passaram-se 15 minutos, chega o homem, estaciona na porta e chega lá bravo, né? Eu vim aqui, Jerônimo, porque eu não acredito nisso. Onde já se viu? Aí o Jerônimo disse: mestra, por favor, mostra para ele. Você não disse o número tal? E ele falou: disse. Olha aqui, abriu uma mensagem, entregou para ele. Ele leu novamente e foi desabafar o coração, né? A Jerônimo orientou mais ainda para que ele tivesse muita paciência, muita fé em Deus, muito trabalho positivo, até vencer aquele grande problema. E assim eram as tardes com Jerônimo. Histórias são muitas, meus irmãos, muitos causos, né? Muita coisa aconteceu. Eu vou contar um caso agora, que também está no livro, Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que é uma história que se passou com a dona Terezinha, né? A dona Terezinha foi a primeira professora do Jerônimo. Ela que me ensinou a ler e a escrever. Jerônimo não terminou nem o curso primário naquela época. E a dona Terezinha era católica, mas um pouco mais adiante, um de seus filhos desencarnou, um filho adolescente, num acidente automobilístico. E ela foi procurar o espiritismo para entender aquele processo, para se consolar. E encontrou-se novamente com Jerônimo. E a dona Terezinha abraçou o espiritismo de uma forma fantástica, né? Passou a consolar centenas de mães que a procuravam, que haviam também perdido os filhos, a vida inteira. Passou a ser uma grande colaboradora no Lar Espírita Pouso do Amanhecer, no Cearense de Jesus, no Centro Espírita. E a dona Terezinha, certo dia, estava na casa do Jerônimo, lendo para ele, e de repente chamou à porta. Ela foi ver, era um senhor muito simples, um homem humilde. E aquele senhor entrou e disse: eu gostaria de falar com o Jerônimo Mendonça. E ela colocou o homem ao lado do Jerônimo, né? Tinha uma cadeira que as pessoas se sentavam. E o homem disse: olha, seu Jerônimo, eu vim aqui porque me indicaram o senhor. Falaram que o senhor poderia me ajudar. A minha esposa está internada, ela passou por uma cirurgia muito grande em São Paulo. E eu preciso ir buscá-la. Nós conseguimos com muita dificuldade essa cirurgia. Nós somos muito pobres. Até agora eu ainda não almocei. Já era 3 horas da tarde. E aí ele disse que precisava ir buscar a esposa que ia ganhar alta. Então Jerônimo ouviu, se condoeu e disse para a dona Terezinha discar, né, o número na rodoviária, perguntar o valor das passagens.
Aqui de Tuiutaba, meus irmãos, até a cidade de São Paulo, são mais ou menos 11 a 12 horas de ônibus. É longe, é distante, é uma boa viagem. E a dona Terezinha disse, né, para o Jerônimo. Aí o Jerônimo falou: agora, mestra, por favor, diz que o número tal e chame o fulano. A dona Terezinha discou, passou o telefone para ele e ele conversou com um amigo, né? Como ele sempre fazia, as caridades era assim. E aí, se a passagem custava R$ 100, ele pediu o dobro, ele pediu 200. A dona Terezinha achou aquilo estranho, né? Falou, poxa, né? Mas ficou calada. E dali passou 20 minutos, chegou um garoto de moto na porta e disse: eu vim trazer o dinheiro que o fulano mandou entregar. Dona Terezinha pegou o dinheiro e entregou para aquele senhor que ficou muito feliz, mas muito agradecido. Aí, quando o senhor já ia saindo, Jerônimo falou assim: Eurídice era a irmã dele, que morava na casa, né? Morava o Jerônimo, a Eurídice e a sua mãe, Dona Antônia. E a Josefa, sua outra irmã, morava na casa do fundo com o marido. E aí ele disse: Eurídice, pegue o meu dinheiro que está na caixinha, na estante. Tudo que tiver lá, você, por favor, pegue e entregue para esse senhor. E assim Eurídice fez. A dona Terezinha pensou: meu Deus, para que mais dinheiro? E se esse homem for estiver dando um golpe no Jerônimo, né? E se isso for tudo mentira? Nessa hora que ela estava pensando isso, o Jerônimo disse assim: mestra, pegue o dinheiro que a senhora tem na bolsa e entregue também para esse senhor. Dona Terezinha levou um susto. Parecia que o Jerônimo tinha lido seu pensamento, né? Porque ela estava duvidando daquilo. E ela assustou também, porque como é que o Jerônimo sabia que ela estava com a bolsa que tinha dinheiro ainda, né? Ele era cego, mas Jerônimo enxergava pela pele, né? Ninguém sabe como, ele sabia tudo. E aí, meus irmãos, a dona Terezinha, contrariada, pegou o dinheiro na bolsa, entregou mais dinheiro para aquele homem. O homem, muito feliz, agradeceu, ficou feliz demais. E a dona Terezinha seguiu, acompanhou ele até o portão. E quando ela voltou, ela veio pensando assim: eu vou ralhar com o Jerônimo. Onde já se viu o Jerônimo fazer uma coisa dessa? Isso é uma irresponsabilidade. Dar tanto dinheiro para esse homem. E se ele for um farsante, que for pegar esse dinheiro para fazer outra coisa, para beber, né? Para jogar. E a dona Terezinha veio remoendo isso, né? Nervosa. Quando ela chegou na sala, antes que ela abrisse a boca, o Jerônimo disse assim: mestra, precisamos parar com essa mania de fazer o bem pela metade. São 3 horas da tarde, esse homem não almoçou até agora. Nós já tomamos café da manhã, tivemos um bom almoço, estamos encaminhando aí para um lanche da tarde. Ele ainda está com a barriga roncando. Com certeza não tem nada em casa, vai ter que viajar, pernoitar. A esposa está enfraquecida. A cidade de São Paulo é muito grande, vão ter que pagar uma condução, talvez pernoitar em uma pensão, tem que comer. Chegando aqui, tem que comprar uma cesta básica, tem que aviar receita. Mestra, mestra, nós precisamos parar com essa mania de fazer o bem pela metade. Jesus já nos ensinou a fazer a caridade, quando ele, além de exemplificar durante toda a sua existência, nos deixou esse legado, que é a parábola do bom samaritano. Lá está contida as instruções, né, minuciosamente exemplificadas de como devemos fazer o bem e agir para com aquele que necessita algo de nós. Então, meus irmãos, a dona Terezinha, quando nos contou essa história há muitos anos atrás, que ela já partiu para a pátria espiritual,
ela nos disse, Nicola, foi uma das maiores lições que eu tive junto ao Jerônimo. Então, meus irmãos, esse era o nosso amigo Jerônimo Mendonça. São muitas histórias vividas. O Ariovaldo aí me contou uma história belíssima antes de entrarmos ao vivo aqui na live, que eu não conhecia. E são muitas histórias, né? Cada cidade que ele passava acontecia muita coisa, em seu lar, onde ele estivesse, nas palestras, né, maravilhosas que o Jerônimo falava, ele nos evangelizava, ele mexia com aquele que o ouvia, por quê? Ele era o exemplo do evangelho. Jerônimo era exemplo de renúncia, Jerônimo era exemplo de fé, de coragem, de paciência, de aceitação. Então, Jerônimo era o exemplo do homem de bem. Por isso que a sua palavra tinha esse peso na nossa existência. A gente ouvia e ficava incomodado, né? Porque precisávamos mudar. Como que aquele homem, naquela cama, apenas utilizando a voz, né? Sem movimento, sem vistas, como que aquele homem fez tanto? Como é que ele fazia tanto, meus irmãos? Ele não acreditava na tristeza. Jerônimo não acreditava no cansaço. Ele não acreditava nem na própria doença. Ele acreditava no bem, no amor, no trabalho, na força da caridade. Então, contar os seus exemplos, né? Recontar esses casos maravilhosos, lembrar do amigo Jerônimo, é muito importante. Por quê? Porque a gente se vê nessas situações e começamos a entender que nós também conseguimos vencer aquilo que a vida pede de nós. Se ele fez e venceu a batalha, nós também conseguimos. Então, é uma mensagem de fé falar de Jerônimo Mendonça. Não é homenagem, né? Jerônimo não precisa disso. É uma mensagem de fé, revigorar seus exemplos, lembrar da sua caminhada aqui na Terra, do seu trabalho, das instituições, do corpo a corpo com as pessoas. Isso é muito importante. E, meus irmãos, nós estamos muito felizes em estarmos aqui hoje, relembrando desse amigo abençoado. Para encerrar, nós vamos contar uma história curta, que nós vivenciamos com o Jerônimo. Como eu disse a vocês, eu tinha 15 anos de idade para 16, quando eu conheci o Jerônimo. E o Jerônimo sempre, né, convidando para o estudo. A gente estudava no Centro Espírita Cearense de Jesus, tinha o dia da reunião pública, tinha o grupo de estudo, né, as obras, a campanha do Quila, as obras assistenciais. E o Jerônimo sempre falando que a gente tinha que ler, né, as obras de André Luiz, os livros de Emmanuel e tal. E aí, uma vez, eu já tinha lido o livro Nosso Lar, de André Luiz, e eu, à noite, pensando, comecei a reler o livro. Aí eu pensei assim, na minha inocência, né? Amanhã, quando eu for visitar o Jerônimo, eu vou contar para ele que eu estou relendo o Nosso Lar. Eu achei que ia contar uma vantagem, né, das maiores, porque para mim, naquela época, meus irmãos, a gente lia um livro e isso bastava, né? Eu não sabia que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que reler, estudar em grupo, né? Eu achava assim, ler um livro, acabou, né? Você já leu aquilo, já sabe. E aí, no outro dia, eu cheguei para o Jerônimo e falei, Jerônimo, estou começando a reler o livro Nosso Lar. Eu achei que eu estava arrasando, né? E aí o Jerônimo me disse assim, Nicola, eu já li um livro Nosso Lar 33 vezes
E olha que eu sou cego, hein? Eu levei um susto, né, meus irmãos? Eu nunca pensei que alguém pudesse ler tanto um livro, né? Enquanto ele tinha visto, ele lia. Depois as pessoas liam para ele. Então ele tinha lido 33 vezes o livro Nosso Lar. Ainda brincou. E olha que eu sou cego, hein? Aí ele foi me explicar essa questão, né? Que nós devemos ler e reler as obras de André Luiz pela vida inteira. Cada vez que a gente lê um livro de André Luiz, a gente enxerga outras coisas, vê novos horizontes, aprende muito mais, né? Então, que Jesus nos abençoe, nosso agradecimento profundo, como o próprio Jerônimo falava, agradeço a caridade dos irmãos em nos ouvir e nós devolvemos a palavra para o nosso amigo Ariovaldo. Muito obrigado, meus irmãos. Nós que agradecemos, Nicola, por por essas lembranças tão emocionantes do nosso querido Jerônimo Mendonça. Realmente um espírito incrível e um exemplo para nós, né? Nos momentos difíceis da vida, quando nós temos algum probleminha de saúde, nós lembramos do Jerônimo Mendonça, o problema diminui de tamanho e às vezes some, porque Jerônimo era incrível, né? Principalmente quando ele fazia aquelas palestras onde ele agradecia na palestra a oportunidade que ele estava tendo de estar naquela situação e como ele era feliz por se encontrar naquela situação, pagar as suas dívidas, resgatar o que ele precisava resgatar, pela oportunidade que Deus estava dando a ele. Todo mundo ficava emocionado, chorava muito pelas palavras de Jerônimo Mendonça. Nicola, muito obrigado uma vez mais por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu gostaria que você falasse novamente do seu livro para nós comprarmos. O livro, o nome e a editora para comprar. O livro chama-se Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pela editora O Clarim, da cidade de Matão, aí em São Paulo. Então, A gente quem compra quiser, pelo site. é só entrar no site, né, oclarim.com.br e fazer o pedido. Eles fazem pedido tanto individual, fazem pedidos maiores para bibliotecas, livrarias, né, Clube do Livro, e nós doamos todos os direitos para a editora para que eles pudessem, né, utilizar lá nas obras deles. O nosso papel é o de divulgador, né? E isso é o Muito que é bem. importante para nós. Muito obrigado, viu, Nicola? E obrigado por você ter escrito esse livro. Eu espero que a gente vai, tenho certeza que nós vamos gostar muito, porque nós vamos recordar muito do Jerônimo e de tudo aquilo que ele nos ensinou. Muito obrigado, Jerônimo, Nicola. Muito obrigado mesmo. Eu que E muito agradeço. obrigado, e muito obrigado. Ah, dá um abração ao pessoal de Tuiutaba aí, né? Que é a sua cidade natal, onde você está agora, né? Você está em Tuiutaba, né? Então, dá um abração em todo mundo de Tuiutaba, o pessoal de Araraquara. Se encontrar com a Beth Martins, não sei se ela está por aí. É a presidente do nosso centro. Então, você vai ter que dar um abraço a ela, porque ela morou aqui em Araraquara, é nossa amiga. Tivemos muitos contatos com ela, na época do Jerônimo e tudo. Então, você manda um abração para ela, viu? A Beth Martins. Extraordinária. Fazia palestras no Eurípides Barçanufo. Muito bonito. Muito obrigado, viu? Bom, Nicola, muito obrigado uma vez mais pelo seu trabalho dessa noite, pela sua apresentação, e muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram, que estiveram conosco, que nos ouviram na noite de hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.